Para já, analisamos os temas que marcam esta segunda-feira. É meu convidado, Mónica Silvaz. Mónica, muito bem-vinda mais uma vez a esta edição das 12. Começo por uma pergunta que é vista como uma pergunta para $1 milhão. As sondagens da CNN dão um empate entre Barack Obama e Mitt Romney, cerca de 49% para cada um dos dois candidatos. A questão que se coloca é quem é que vai vencer estas presidenciais? Bom dia antes de mais, é assim, seguramente que essa é a pergunta para $1 milhão. Eu creio que será bastante difícil fazer qualquer tipo de previsão neste momento. Há muitos fatores que poderão fazer pender a balança para um lado ou para o outro, nomeadamente o conjunto de novos eleitores que se recensearam e que provavelmente vão ocorrer às urnas pela primeira vez nestas eleições. Mas estas são seguramente umas eleições onde muita coisa está em jogo, nomeadamente questões políticas e questões sociais. Como foi focado na peça que passámos há pouco, a questão dos cortes imediatos que estão sobre a mesa a entrar em vigor a partir de janeiro do próximo ano, caso não haja acordo do próximo executivo, seja ele qual for o presidente que for eleito, poderão ser muito gravosos para a economia dos Estados Unidos. O famoso fiscal cliff. Exatamente, o famoso fiscal cliff. Depois, para além disso, há todo um conjunto de outras promessas eleitorais que é preciso perceber se qualquer um dos candidatos estará realmente em condições de poder cumprir caso vença as eleições. Estou, por exemplo, a pensar numa medida que, do meu ponto de vista, vai ter um enorme impacto económico nos Estados Unidos e na economia mundial, que é, por exemplo, a sugestão de Mitt Romney no primeiro dia que chegar à Casa Branca, se caso seja eleito, de automaticamente emitir um decreto onde dirá que a China tem uma moeda sobreavaliada. Obviamente que isto poderá ter consequências muito, muito graves em toda a forma como as finanças internacionais estão montadas, porque o volume de dívida norte-americana que está na posse dos chineses é enormíssimo e neste momento é assim, obviamente que os Estados Unidos só podem sobreviver da forma como estão a sobreviver precisamente porque têm quem lhes compra a dívida. Quem lhes compra a dívida, obviamente, e portanto tem aqueles valores astronómicos que nós conhecemos. Criar uma guerra comercial com a China não me parece que seja uma boa aposta. Também é verdade que do lado de Barack Obama também temos alguns, por assim dizer, tiques protecionistas que naturalmente podem ser uma espécie de resposta a este ataque de Mitt Romney, mas por outro lado também podem ser de facto um indicativo de como é que ele pretende seguir no futuro. Obviamente, se esses tiques protecionistas se mantiverem para países como Portugal, por exemplo, para tentar trazer a conversa um pouco para a nossa praça, é muito grave, porque se nós estamos a tentar sobreviver e fazer crescer a economia através das exportações, se os mercados para onde exportamos adotam políticas protecionistas, obviamente que Portugal não tem grandes alternativas. Portanto, há aqui bastantes pontos que têm que ser esclarecidos e que têm depois que se aferir exatamente para que lado é que vão. E nós sabemos que nos Estados Unidos o comportamento da economia é sempre muito determinante para o resultado eleitoral. E tem sido, de resto, o tema central. Exatamente. Pronto. E depois há montes de coisas, nomeadamente, por exemplo, a questão do desemprego e do mercado de trabalho, e os números que acabámos de falar, são, infelizmente, tão equilibrados, não no bom sentido, que faz com que as pessoas não sejam determinantes para que as pessoas votem para um lado ou para o outro. É verdade que a taxa de desemprego está abaixo dos 8%, que é considerado aquele ponto de viragem para que as pessoas fazem com que não reeleição de um novo presidente. Mas há aqui uma questão, Mónica, e porque tocaste, desculpa, no tema do desemprego, a verdade, e penso que seja essa outra face da moeda que estavas a abordar, é que Mitt Romney diz que, e olhando para os números, para a taxa, apenas para a taxa que está agora nos 7,9%, não houve mudança neste valor face ao momento em que Barack Obama tomou posse como presidente. Até agora, e os dados foram conhecidos no final da última semana, está rigorosamente igual. Exatamente, e Mitt Romney até usa o número que são 22 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Isso para uma economia que nós sabemos que não tem grande estado social, não é verdade? É muito complicado, porque se as pessoas sem um emprego não têm nenhuma rede social onde se possam apoiar. E, portanto, é determinante ter uma economia a crescer muito mais do que os 2% que está a crescer nos últimos 2 ou 3 trimestres, para que a economia possa gerar postos de trabalho e, obviamente, crescer, e ao crescer puxará com ela todas as outras economias, nomeadamente a economia da zona euro. Eu acho que deste ponto de vista
Barack Obama tem aqui uma vantagem em relação a Mitt Romney no que diz respeito, por exemplo, a um exemplo que é da indústria automóvel. Obama insistiu em subsidiar a indústria automóvel quando houve aquele crash e ele usa isso na sua campanha, o facto de ter salvo Detroit, que neste momento já está novamente a caminhar para uma situação de lucros, quando o próprio Mitt Romney sempre disse que se devia deixar cair e fazer funcionar completamente a economia de mercado. Portanto, há todo um conjunto de pontos que poderão fazer os americanos pender para um lado ou para o outro e, portanto, eu acho que a corrida está estranhamente renhida. Estranhamente porque estranhamente, não sei se será estranhamente. De facto, pensando bem, eu acho que é muito o reflexo destes tempos, porque as pessoas não sabem o que querem e ninguém apresenta, e isto não é um problema norte-americano, é um problema a nível global. Não parece haver uma solução global e definitiva para os problemas e um fim à vista para o qual as pessoas queiram caminhar. Tem que escrever novos livros. Sim, teremos que criar um novo Keynes, por assim dizer, ou alguém que invente uma nova teoria económica realmente promotora do crescimento e com um ponto de equilíbrio entre a questão do equilíbrio das contas públicas, e peço desculpa ao pleonasmo, e uma promoção efetiva do crescimento económico. Vou-te colocar um outro desafio. Mitt Romney acusa Barack Obama de não ter retirado a economia norte-americana da crise. Obama diz que evitou que esta se deteriorasse ainda mais. De que lado da barricada é que ficas? Ou qual destes dois pontos é que achas que é o mais colado à realidade? Eu creio que talvez mais o de Barack Obama, porque nós próprios, e basta olhar para a nossa própria casa, para perceber como num instante se pode virar o barco e as coisas piorarem muito. É verdade que Barack Obama tem a vantagem de ter uma das maiores economias do mundo, com um mercado pujante, em que não há medo de apostar no mercado interno, onde não existem regras cegas do ponto de vista de equilíbrio das contas públicas, que é uma coisa a que todos os países da zona euro estão obrigados e que, portanto, lhe permite ir injetando verbas para estimular a economia. Obviamente que deste ponto de vista as suas contas públicas estão altamente desequilibradas e eles, se fosse um Estado da União Europeia ou da zona euro, claramente que já estava provavelmente com um programa de ajustamento bastante sério, mas isso permite-lhe, pela dimensão da economia e o seu potencial, que haja investidores sempre apostados a investir na economia norte-americana, nomeadamente como se vê o caso chinês e com a imensa detenção de dívida pública norte-americana nas mãos da economia chinesa. Como é que vistas, e passando para a crise, mas para a europeia, que também faz parte desta crise global, como é que viste as declarações de Angela Merkel este fim de semana durante um congresso da CDU em que diz que são precisos, pelo menos, e segundo as contas da chanceler alemã, mais 5 anos de austeridade? Os países aguentam mais 5 anos de austeridade? É assim, vão ter que aguentar se não houver uma solução. Basicamente, isto é exatamente o que estávamos a dizer há pouco. Infelizmente, parece não haver nenhuma fórmula diferente e esta é a única fórmula que Angela Merkel conhece para estimular a economia, sendo que o seu estímulo, esse sim, de facto, nem sequer deveria ser essa a palavra a utilizar, passa sempre primeiro pelo equilíbrio das contas públicas e só depois das contas públicas estarem equilibradas é que se passará a estimular a economia. O problema é que neste meio processo, poderá arrasar-se a economia de alguns países e já não haver nada para estimular no fim de contas. Infelizmente, eu também creio que este discurso dela é mais político e é um pouco um discurso interno. Ela neste momento está a preparar-se já para as eleições. E há aqui uma mudança já na posição. Na própria posição da chanceler alemã, porque tínhamos uma chanceler que ao longo dos últimos meses foi cedendo, digamos assim, à falta de rigor orçamental dos parceiros europeus. Exatamente. É esta a realidade. E agora temos uma chanceler alemã, novamente e por questões políticas, a dizer, meus senhores, estes vacilos que têm ocorrido não podem continuar. É verdade. Sendo que claramente por isso é que se diz que isto é um discurso político e é muito para, neste caso, para americano ver, para alemão ver. Exato. Alemão. É mais alemão até, porque para europeu não tanto. Porque não interessa este discurso. Exatamente. Este discurso não interessa para os europeus, porque isto só assusta, sobretudo os países que estão já a fazer um imenso esforço de consolidação, pensar que, meu Deus, ainda vamos ter mais 5 pela frente desta forma. É preciso perceber que a Europa tem que ter uma esperança e expectativa e confiança para poder investir nos vários países da zona euro. Se todos os países partem do princípio que o que vai existir é mais austeridade e mais constrição da procura interna, obviamente que ninguém quer investir
num ambiente destes, porque sabe que depois não há ninguém, não há procura para os produtos que as fábricas ou que esses investimentos possam gerar. Daí a necessidade de confiança defendida. Precisamente. Sendo que, obviamente, essa parte do discurso dela tem toda a razão e toda a lógica de ser. O problema é que para ela é fácil, porque ela financia-se neste momento com taxas negativas e, portanto, ela, no fundo, ela e os alemães estão a capitalizar o mau comportamento das economias do Sul e estão a ganhar de alguma forma com isso. Mas a verdade é que este tipo de desequilíbrio não é eterno e não é sustentável, porque haverá um momento em que as economias têm que todas estar a caminhar no mesmo sentido para que toda a gente possa contribuir para o bolo comunitário, porque senão, obviamente, serão sempre os mesmos a pagar e os outros a nem sequer conseguir produzir e gerar riqueza para pagar as dívidas que geram, que é neste momento aquilo que Portugal está em risco de sofrer. Tu, se tiveres economias, e estamos a falar naturalmente num cenário ainda hipotético, mas se tiveres economias completamente arrasadas pela austeridade, parece que é possível melhorar a confiança por si só. Ou seja, estamos a cumprir a austeridade, não interessa os efeitos nefastos que tem, mas isso vai trazer mais confiança ao mercado europeu. Eu não creio que isso seja possível. Eu sou completamente defensora de uma política equilibrada. Acho que o programa de austeridade é óbvio que é necessário e é obrigatório, porque há desequilíbrios das contas públicas que são completamente estapafúrdios e que impedem o bom funcionamento da economia, mas não se pode focar o problema só deste lado. É preciso acompanhar a questão da consolidação orçamental com políticas de apoio ao crescimento. E eu acho que a eleição de François Hollande em França ajudou e muito a criar esse novo caminho e esse lado mais social. Exatamente, esta nova dinâmica. Porque é preciso também perceber que a austeridade, e nós estamos a sofrê-lo na pele, é sempre acompanhada de imensas situações de desemprego, de falências de empresas e, portanto, obviamente tem que haver todo um lado de responsabilidade social que tem que ser garantido para apoiar essas mesmas pessoas para que os Estados não se criem caos social e de instabilidade e de insegurança, porque é a última coisa que nós queremos e que aí, obviamente, não haverá confiança nenhuma nem de investidores, nem financeira, nem nenhuma para suportar o país. Em Portugal, como é que se resolve agora este eu chamar-lhe a recente impasse um chavão criado por Passos Coelho, a refundação do Estado. Os portugueses querem um corte na despesa do Estado. O Governo apresenta uma das soluções, que é a refundação do Estado Social, que é responsável pela maior fatia da despesa, mas aí os portugueses já não aceitam. Isso é sempre um problema típico quando se quer cortar, de facto, na despesa. Porque as pessoas, do ponto de vista genérico, entendem a necessidade do corte da despesa, que o Estado não pode ser tão ineficiente na forma como gera os seus recursos, mas, simultaneamente, quando esse corte incide na sua esfera, pessoal, ai meu Deus, aí não pode ser porque esse corte não vão cortar no outro lado qualquer. O problema é que esse lado qualquer é sempre um lado que afeta alguém. E há que haver aqui, do meu ponto de vista, um entendimento entre os principais partidos do arco da governação, PSD e CDS, para se definir quais são as áreas a atacar. E creio eu que este corte não tem necessariamente que passar por uma redefinição, uma refundação da Constituição. Basta que os partidos se entendam e que se defina que nos próximos anos o corte da despesa vai ser feito nestas e nestas áreas, para que, é um pouco como as leis, lá está, a revisão da Constituição que requer os 2/3 da Assembleia da República. Este tipo de matéria deveria ter sempre o acordo de 2/3 da Assembleia da República para que, quando houvesse uma nova sessão legislativa e no próprio Parlamento, durante a sessão legislativa corrente, não haja um sistemático ambiente de bloqueio e de confronto, porque toda a gente está on board nas medidas que foram adotadas. Agora, é preciso, naturalmente, que essas medidas sejam bem pensadas e, como tu dizias, e bem, as funções sociais são as que têm o maior peso no orçamento do Estado. Parece-te, é uma questão curiosa, por vezes tento perceber lá fora a consciência das pessoas em relação a esta parte social, ao impacto desta parte social na despesa. Parece que a população, de uma forma em geral, percebe que é responsável pela maior fatia. Isto porque às vezes vêm aquelas notícias de mais computadores que o Governo compra, sim, mais automóveis, etc. Mas as pessoas parece que têm consciência de que a maior fatia da despesa vem destes apoios sociais, destes subsídios. Eu creio que não. Eu até tive o cuidado de, antes de vir para cá, retirar alguns números para que as pessoas lá em casa possam perceber exatamente de que valores é que estamos a falar. As funções sociais representam 15,3%
do nosso orçamento do Estado. A saúde, por assim dizer, é a que tem as despesas mais significativas, com um peso de 9,8% do PIB. E a educação, de 4,6% do PIB. Ou seja, nós estamos a falar, e em termos de volume, de dinheiro, se quisermos, por assim dizer, em funções sociais estamos a falar de 26,43 mil milhões de euros. Ou seja, pensar em cortar 4 mil milhões aqui, nós estamos a falar em cortar no quê? Nas escolas, em fechar escolas, em retirar professores, em fechar centros de saúde, em reduzir o rendimento social de inserção às pessoas, cortar mais no subsídio de desemprego como a Troika quer. Eu acho que o importante é um pouco isto, é as pessoas perceberem, melhor dizendo, as pessoas perceberem que estes cortes têm que ser feitos. Ponto 2. Os partidos políticos entenderem-se e cortarem onde menor dor faça à população. Eu não consigo compreender como é que no momento em que nós temos a taxa de desemprego mais elevada de sempre, se pense que o que é melhor é cortar no subsídio de desemprego. É óbvio que não pode ser. No momento em que as pessoas estão mais carenciadas, não será seguramente nos subsídios de desemprego e nos rendimentos sociais de inserção que se deve cortar. Porque este é o momento de... É óbvio que neste momento é a fatia que mais pesa, mas nós também estamos numa situação de emergência. Naturalmente, a partir do momento em que a economia começa a crescer, obviamente haverá criação de postos de trabalho, haverá mais pessoas a contribuir para a segurança social e, portanto, menos peso nos subsídios de desemprego e, se Deus quiser, também no rendimento social de inserção. Porque a ideia Mas a prazo a tendência será essa, ir cortando este Estado social. Eu admito que haja algumas funções do Estado que possam ser revistas. Não tem necessariamente que ser tudo em funções sociais, porque isso é um erro que as pessoas têm. Porquê é que há de ser nos centros de saúde ou há de ser nas escolas que se vai cortar? Porquê é que não se corta nas autarquias? Porquê é que há não sei quantas mil empresas municipais? O que é que essas empresas estão realmente a fazer? Será que essas pessoas precisam todas de ter... tantos funcionários lá nessas mesmas empresas? E depois pensa-se na extinção dessas mesmas empresas ou na extinção das fundações. E o que é que acontece? Essas pessoas vão ser todas readmitidas ou reinseridas nas respectivas câmaras municipais. Portanto, há todo um conjunto de pessoas cujas funções não faziam sentido e que se decidiu, ok, vamos eliminar esta instituição, mas depois as pessoas que estavam alocadas a essa mesma instituição são reinseridas na respectiva Câmara Municipal. E estou a dizer câmaras municipais porque, na verdade, de facto, as fundações, na sua maioria, são da responsabilidade autárquica. Portanto, o que há que ter é coragem de perceber se há uma instituição que não faz sentido, extingue-se tudo. Mas para isso, obviamente, também é preciso ter dinheiro, que é para dispensar essas mesmas pessoas. E dispensar pessoas custa dinheiro. E neste momento de emergência social, eu também compreendo que haja alguma relutância por parte do Executivo de dispensar funcionários públicos, porque são mais um conjunto de portugueses que vão ficar em casa sem ter o seu rendimento e que vão ainda engrossar a emergência social que o país neste momento atravessa. Eu também tive o cuidado de reparar, antes de vir, neste momento o Estado já está a financiar qualquer coisa como 34 mil refeições por dia, o que significa que nós estamos longe de ser um devaneio das pessoas que estão, aquela ideia sempre de que quem ofere o rendimento social de inserção são pessoas preguiçosas, que não estão a trabalhar, que não querem trabalhar. Há muita gente, se calhar, nessa situação e para isso é que a fiscalização deve ser apertada, mas, por outro lado, também é preciso, há de facto uma situação de emergência que é preciso atender e terem atenção. Mónica, muito obrigado pela tua análise nesta edição das 12. Foi a análise aos temas do dia de Mónica Silvares. Já a seguir voltamos a olhar para a primeira sessão desta semana nos mercados acionistas.